10 filhos, 7 varão e 3 varoas. Era um homem rico, abençoado. Só que a Bíblia vai dizer que quando os filhos de João vão se apresentar diante de Deus, Satanás também vai. E a Bíblia vai dizer que Satanás chega e o próprio Deus vai dizer: observaste tu, onde tu vens? Eu vim de passear e rodear a terra. O Senhor vai dizer: observaste tu, meu servo Jó? Porque ele é um homem fiel, um homem reto, um homem íntegro e que se desvia do mal. O próprio Deus vai dar testemunho de Jó. O próprio Deus vai dizer para Satanás quem Jó é. E Satanás vai dizer também: Senhor, é fácil ele ser fiel ao Senhor. O Senhor está dando riqueza a ele, o Senhor está dando tudo a ele. É fácil. E Deus conhecia quem era Jó. Deus sabia que Jó era fiel. E Deus simplesmente vai olhar para Satanás e vai dizer: olha, pode tocar em tudo que Jó tem. O próprio inimigo vai dizer: se eu tocar no que ele tem, ele vai murmurar, ele vai blasfemar. Deus vai dizer: toca no que você quiser tocar dele, só não toca na alma dele. Jó era um homem que de repente, de uma hora para outra, ele começa a perder tudo. Alguém chega: Jó, teus 10 filhos morreram. Jó, teus jumentos morreram. Jó, teus bois morreram. Jó foi perdendo tudo de uma hora para outra. E como se não bastasse, Jó também perde a saúde. Jó também vai perder a saúde. Jó então está entrando numa decadência muito grande de uma hora para outra. E enquanto Jó está perdendo, está chegando as notícias ruins para Jó, Jó está observando. A Bíblia vai dizer que de repente o corpo de Jó vai ficar, vai pegar uma chaga, Jó vai ficar doente, onde ele vai ter que usar um cabo de telha para se coçar. E de repente a sua mulher vai dizer: Jó, por que tu ainda mantém a sua integridade com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. E Jó simplesmente ele vai olhar para sua mulher e vai dizer: mulher, tu fala como louca. Nós recebemos o bem de Deus. Por que também não receberíamos o mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó em nenhum momento ele vai murmurar contra Deus. Jó ele vai passar aquele processo, mas ele vai estar em paz com Deus. Por quê? Porque Jó não perde a sua comunhão com Deus. E como se não bastasse, agora vai chegar o Senhor e vai dizer: Jó, tu pecou. Jó, tu está em pecado. Porque tu perdeu tudo de uma hora para outra, tu pecou, tu está em pecado. Confessa o teu pecado, Jó. E Jó simplesmente vai dizer: não, eu não pequei. E alguém está dizendo: tu pecou, porque o ser humano em si, ele tem uma visão muito diferente do que é a obra de Deus. Porque o ser humano, ele acha que Deus está no negócio quando os resultados são positivos. Quando você está fazendo algo e está dando certo, pô, Deus está comigo. Deus é comigo porque as coisas estão acontecendo. Mas quando as coisas travam, quando as coisas dificultam, as pessoas ficam andando contigo dois e vê que o negócio não está andando, meu apóstolo. Irmão, tem alguma coisa errada. Você deve ter pecado, tem alguma coisa acontecendo, porque as coisas não fluem. Porque o ser humano, ele trabalha em cima de resultado. Ele quer ver as coisas acontecerem. Ele quer ver as coisas fluir. Só que Jó agora está perdendo tudo, mas Jó entende que ele está em paz com Deus. Jó entende que ele tem uma comunhão com o Senhor. Então, enquanto todo mundo está criticando, enquanto todo mundo está apontando, está dizendo que Jó está em pecado, a sua mulher vira as costas, Jó ele consegue manter a sua integridade com Deus. Porque Jó não dependia de resultado favorável para ele servir a Deus. Jó, ele não dependia de resultado positivo para ele dizer que ele era servo. Jó, ele mantém a sua integridade com Deus. Então, gente, eu quero falar algo aqui para os irmãos. Nem sempre quando as coisas estão dando certo, quer dizer que Deus está. E nem sempre quando as coisas estão dando errada, quer dizer que Deus também não está. A gente precisa entender que a gente é ser humano, a gente vive num mundo onde o sol nasceu para todos. Então a gente precisa entender que nem todo monte que a gente está é Deus que colocou a gente. A Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou no monte e falou: a Jesus, isso tudo eu te dou esse processo de me adorar. Quem foi que levou Jesus no monte? O diabo. Então, gente, não é porque as coisas estão difíceis para você que Deus te abandonou. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus virou as costas para você. Não é porque as coisas não saíram
saiu da forma que você queria que saísse, que Deus não está te olhando, que Deus não está te vendo, que Deus não está com você. Jó está passando esse processo todo, varão, e o que é pior, Deus está em silêncio, Deus não fala. E enquanto Jó está no processo e Deus não fala com ele, os amigos chegam. E a gente sabe que pior do que tu ter um problema é ter alguém para ficar te lembrando do problema que você tem. E os amigos estão dizendo: Jó, confessa logo, Jó, tu pecou. Fala logo que tu aprontou, Jó. E Jó está ali em paz, servindo a Deus. É fácil a gente pregar que Deus vai mudar o teu cativeiro. É fácil a gente pregar que a roda vai girar, você que está embaixo vai para cima. Só que agora com Jó foi diferente. Jó estava em cima, vem para baixo. E aí que a gente precisa entender, porque tem hora que as coisas parecem que estão caminhando muito bem, está tudo certinho. De repente as coisas viram de uma hora para outra, e a gente fala: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas, Deus não está me vendo. Mas a gente precisa entender que o que a gente passa é processo. O que a gente passa não é para nos matar. O que a gente passa não é para tirar a nossa paz. É Deus nos dando estrutura para a gente crescer no meio da dificuldade e ver o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. O capítulo 29 de Jó é algo muito importante. Eu estava lendo esses dias esse texto e algo me chamou muita atenção. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, nós vamos fazer a leitura. A minha Bíblia tem a tradução um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra, para você entender. O capítulo 29, o versículo 1 vai dizer: Então Jó continuou na sua parábola e disse: Ah, se eu tivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, ou quando Deus me protegia. Jó agora está fazendo uma parábola, ou seja, uma comparação. E Jó está dizendo: Jó não murmura, Jó não está murmurando contra Deus. Mas Jó está fazendo uma comparação, uma parábola de algo que eu e você fazemos. Jó está dizendo: quem me dera no tempo passado, em meses atrás, em tempos passados, que Deus me guardava, que Deus me preservava. Jó está fazendo uma parábola que o que parece agora é que Deus não está guardando ele mais. O que parece agora é que Deus não está mais preservando Jó. E quando da gente a gente não ora assim para Deus: Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Senhor, parece que o Senhor me esqueceu. O Senhor não fala mais comigo. As coisas não estão acontecendo. As coisas não estão fluindo. Como o nosso bispo acabou de falar aqui: Senhor, eu perdi a casa na barreira, eu perdi isso na barreira. E tem hora que a gente para analisar, e se a gente parar para olhar a nossa vida, tem hora que a gente faz essa oração: Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não olha mais para mim. Eu estou procurando fazer a tua vontade, eu estou procurando fazer o meu melhor, e as coisas travaram, as coisas não fluem, as coisas não vão. E a gente começa a dizer: Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me acompanhando. Porque todo mundo consegue, eu não, todo mundo avança, eu não. Todo mundo que começaram antes de mim já foram, já estão longe. E eu estou aqui parado, eu estou estagnado, a minha vida não anda. E é o que Jó está dizendo: quem me dera que eu voltasse no tempo para trás, que Deus me guardava. Jó não está murmurando, mas Jó está fazendo uma comparação do que ele está vivendo hoje, do que ele estava vivendo antigamente. Então Deus te trouxe aqui para falar com você, foi o que o nosso apóstolo falou. Deus trouxe aqui quem precisava ouvir isso. Não é porque as coisas fugiram do teu controle que Deus te abandonou. Não é porque as coisas saíram do teu domínio que Deus te abandonou. Jó está orando com seus amigos acusadores do lado. Jó está fazendo uma comparação, está dizendo: Deus, eu sinto falta de quando o Senhor me guardava. Eu sinto falta, parece que hoje o Senhor não me guarda. E o capítulo 29 é algo importante, é uma parábola de Jó. E já está fazendo algumas comparações que eu acho muito importantes dentro desse texto. O versículo 2 ele vai dizer: quando sua candeia brilhava sobre a minha cabeça, e quando pela luz eu andava entre as trevas. Olha o que Jó está dizendo: Senhor, antigamente a tua luz me iluminava. Antigamente eu andava nas trevas e a tua luz estava sobre mim, ou seja, nada me atingia. Eu andava tranquilo, o Senhor estava me guardando. Eu andava na luz. Aonde eu chegava, eu era luz. Aonde eu chegava, Senhor, eu era honrado. Aonde eu chegava, as pessoas diziam: ali está o apóstolo.
Aonde eu chegava, os amigos me ligavam, os amigos se importavam comigo. E chega um período, uma fase da nossa vida, que parece que os amigos somem. Parece que os amigos vão embora. Quem te ligava não liga mais, quem te mandava um zap não manda mais, quem somava contigo no culto não soma mais, quem ia para o monte contigo não vai mais. E você começa a analisar, Senhor, o que está acontecendo? Isso é um período que a gente passa, que Deus está nos preparando para coisa nova. Tem coisa que a gente não entende, tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente vai ter que passar. Livro de João, capítulo 13, versículo 7, não me falha a memória. Jesus está sentado à mesa com os discípulos. De repente Jesus se levanta da mesa e ele vai para o chão para lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha, Pedro fala: Jesus, o Senhor quer lavar meus pés? Jesus fala: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas você vai entender depois. Pedro vai dizer: os meus pés o Senhor não lava. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro vai dizer: Jesus, então não lava só meus pés, lava o meu corpo inteiro. O que eu aprendi com isso aqui? Questionar o processo, a gente pode. Senhor, por que disso? Por que eu estou passando isso? Questionar você pode. Agora, rejeitar o processo, não tem como. Pedro, quando questiona, Jesus responde: Pedro, o que eu estou fazendo hoje você não está entendendo, mas tu vai entender depois, Pedro. Aí Pedro vai dizer: Jesus, eu não aceito esse processo, os meus pés o Senhor não lava. Jesus disse: se tu não aceitar o processo, você não tem parte comigo. Então, questionar o processo, eu posso questionar. Indagar a Deus, perguntar, eu posso. O que eu não posso é rejeitar. Então, o que você está passando é processo, é fase. Você precisa entender. Esse capítulo 29 de Jó, eu estava lendo esse texto e algo me chamou muita atenção dentro dessa palavra. Porque você vai ver Jó vindo contando o que ele estava vivendo. E o que ele está vivendo agora no momento atual. O versículo 4. Quando eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo. Olha só, Senhor, quando o segredo do Senhor estava sobre o meu tabernáculo, quando o Senhor falava comigo, quando eu tinha o teu segredo comigo, Senhor. E tem momentos da nossa vida que eu costumo dizer lá na igreja que a pior luta que o crente pode ter na vida, a pior luta que o crente pode ter na vida, você pode ficar desempregado, você pode ficar doente, você pode perder casamento, você pode perder filho, você pode perder o que for, mas a pior luta que um cristão pode ter é o silêncio de Deus. É quando Deus se silencia, quando Deus fala: eu não vou falar com ele. Porque quando você chega na luta, na prova, e Deus fala contigo, você tem fé para caminhar mais uma semana. Você está com problema no casamento, você chegou no culto, Deus fala: filho, eu vou restaurar o teu casamento. Você tem fé mais uma semana para caminhar, porque Deus falou. Você está desempregado, você vem para o culto, faz uma campanha, Deus usa um profeta, usa alguém: filho, eu vou abrir uma porta para você e vou te honrar. Mesmo que a porta está fechada, tu está feliz, porque Deus falou. Agora, o problema é quando tu está no vale, no deserto, você vem no culto e Deus não fala. Deus fala com o que está na tua frente, fala com o que está atrás de você, fala com quem está do lado do outro, mas com você Deus não fala. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. E esse é o processo que todo ser humano vai passar. Se não já passou, vai passar. O momento que você vai entrar na prova, que amigo vai sumir, você vai vir para o culto, Deus não vai falar contigo, e você vai falar: Deus, eu só preciso de uma direção, eu só preciso de uma resposta, só de uma palavra. Eu preciso que o Senhor só me dê um norte. E Deus, ele não vai falar com você. Mas esse período não é porque Deus te abandonou, nem porque ele é ruim. Não. Porque o professor, quando ele vai te dar uma prova, ele fica em silêncio até você terminar a prova. Ele não fala, porque senão ele pode se atrapalhar na prova. Eu fui fazer um concurso público agora da CPTrans, e a gente estava lá fazendo um concurso, um silêncio, todo mundo quietinho fazendo um concurso. De repente o rapaz deixou a mochila lá atrás, o despertador dele tocou lá atrás. Tira a atenção de todo mundo na hora, porque você está focado ali. Alguém chegou: de quem é esse telefone que está tocando? Rapaz, senhora, eu desliguei o telefone, é o despertador. Infelizmente. Pegaram a mochila, chamaram o rapaz e levaram ele para fora da sala.
O que se deu depois eu não sei. Porque tem momento que é momento de silêncio, é o silêncio de Deus. Não vai adiantar você bater com a cara na parede, não vai adiantar você falar, eu vou desviar, não vai adiantar. É o silêncio de Deus na minha vida e na tua vida. E a gente vai ter que ter estrutura para superar isso. Porque depois que chegar o tempo de Deus falar, você vai ver que o que você estava passando era um processo para a coisa grande que ele estava projetando para a sua vida. Versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, olha só o que o Jó está dizendo. Senhor, eu sinto falta quando o Senhor estava comigo. Eu sinto falta quando eu vi meus 10 filhos dentro de casa correndo ao meu redor. Eu sinto falta quando eu vi as crianças correndo dentro de casa fazendo bagunça. Eu sinto falta, porque a Jó agora não tem os 10 filhos correndo. Jó então agora está conversando com Deus e está dizendo, Senhor, eu sinto saudade. Quantas das vezes a gente não ora para Deus e fala, Senhor, eu sinto saudade daquilo que eu perdi. Eu sinto saudade daquilo que for embora. Senhor, vai voltar? Não vai? Fala. E Deus está em silêncio. E Jó agora está passando esse processo. Quantas das vezes a gente não para e a gente sente saudade de algo que nós já vivemos? Tanto na presença de Deus, tanto familiar, que a gente fala, Senhor, será que isso não vai voltar mais? Será que isso não vai acontecer mais? Mas tem coisas que é um preparo para a minha vida e para a sua vida. Tem coisa que é um amadurecimento para a minha vida e para a tua vida. Jó está vindo reclamando, Jó está vindo reclamando, não, está fazendo uma parábola. E ele vai dizer, vamos pular para o 8. Os homens jovens me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes continham o falar e punham a sua mão à boca. Os nobres ficavam quietos e a sua língua se prendia ao céu da boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava. E quando os olhos me viam, davam-me testemunho. Porque eu livrava o pobre e clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim. E eu fazia com que o coração da viúva cantasse alegremente. Eu punha justiça sobre mim e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Aí o versículo 15. Eu era os olhos do cego e pés eu era do coxo. Eu era um pai para os pobres. E a causa que eu não conhecia, eu examinava. Eu quebrava as mandíbulas do poderoso e arrancava a presa dos dentes. Então eu dizia, morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas e o orvalho permanecia toda a noite sobre o meu gado. A minha glória estava fresca em mim e o meu arco se renovava na minha mão. A mim os homens davam ouvido e esperavam e fazia silêncio pelo meu conselho. Depois das minhas palavras, eles não falavam novamente e meu discurso caía sobre eles. Olha só, gente, olha só o que Jó está dizendo. Jó está dizendo, meu apóstolo, que quando ele saía para a rua, os príncipes se escondiam de temor e respeito por Jó. Os anciões, os idosos, ficavam de pé para ver Jó passar. O que Jó está dizendo é que as pessoas, meus apóstolos, paravam para ouvir o conselho que Jó tinha para dar. O camarada ia fazer algo e esperava Jó chegar para aconselhar. Esperava Jó chegar para dar o conselho, para dar o direcionamento do que seria feito. E detalhe, Jó está dizendo que quando ele falava, todo mundo se calava. Ninguém falava nada, todo mundo ficava mudo. Em silêncio ouvindo Jó falar. E depois que Jó terminava de falar, ninguém retrucava, ninguém levantava para bater de frente. Todo mundo ouvia e acatava o que Jó estava falando. Olha só que coisa tremenda, a honra que Deus tinha dado para a vida de Jó. Vamos continuar que nós já vamos finalizar. E se eu risse para eles, não criam, e a luz do meu semblante, eles não diminuíam. Agora vamos ler o versículo 30, o capítulo 30, e o versículo 1. Mas agora, aqueles que são mais jovens do que eu, estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com as cães do meu rebanho. Olha só agora que coisa tremenda.
coxos, ele era os olhos dos céus. Jó está dizendo, meu apóstolo, que ele está vivendo um momento que as pessoas esperavam ele sair de casa para ouvir o conselho dele. Jó está dizendo que quando ele falava, ninguém se levantava depois dele para retrucar. As pessoas ouviam e acatavam o que Jó estava vivendo, o que Jó estava dizendo. Só que agora Jó está dizendo, pastor, versículo capítulo 30, que ele entrou numa prova. Ele entrou numa prova. E nessa prova que ele entrou, fecha a Bíblia aqui, Jó está dizendo que agora os jovens estão olhando para ele, estão rindo, estão zombando dele. Olha só que coisa tremenda. É isso que eu vim trazer para os irmãos aqui essa noite. O que eu estou passando para vocês é que Jó, ele era um camarada que tinha tudo, mas só que de repente ele não tem mais nada. Jó era um camarada que as pessoas respeitavam ele. Só que agora Jó está vivendo um momento de prova, que agora as pessoas, além de não ouvir ele, porque a prova chegou, agora Jó passa, ninguém dá mais a cadeira para Jó sentar. Jó agora passa, ninguém se coloca de pé para bater continência para Jó passar. Jó agora vai aconselhar, mas ninguém quer ouvir mais o conselho de Jó. Jó quer dar conselho, mas ninguém quer ouvir Jó. Jó já passou a prova que Jó está. Jó não é crente não, Jó pecou. Ninguém mais queria ouvir Jó. E Jó agora passou de um estado de honra para humilhação, a ponto de as pessoas não querem ouvi-lo e de rir dele ainda, a ponto de debochar. Então é isso aqui que eu quero passar para vocês, que nenhum momento desse que Jó está vivendo, Deus deixou ele. Deus é com Jó, só que as pessoas não veem isso mais. Então aqui que eu quero pregar para vocês aqui hoje, essa palavra. Porque a gente está acostumado a pregar um evangelho triunfante, que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar vitória, que a roda vai girar, quem está embaixo vai para cima, que você vai dormir pobre e vai acordar rico, como aconteceu com o Mefibosete, que dormiu pobre e acordou rico, com a carruagem de fogo buscando ele para levar, carruagem do rei, buscando ele para levar lá para o palácio de Davi, dormiu pobre e amanheceu rico. Só que agora nós estamos falando de um jovem que está contando uma história, que ele dormiu rico e acordou pobre. Então é isso que a gente precisa entender, que evangelho, gente, é isso. Evangelho não é só dias de glória, dias de bênção, dias de vitória, tem dias de luta, dias de prova. A gente precisa entender isso. Essa verdade a gente precisa pregar. A gente não está aqui para enganar ninguém. Porque as pessoas acham que tu vai servir a Deus, acabou teus problemas, tu vai viver rindo a vida toda, e não é verdade. Quando Saulo perseguia a igreja e caiu por terra, ficou cego 3 dias, Jesus mandou levar, deixar na rua chamada direita, na casa de Judas. Quando o Senhor fala para Ananias, levanta e vai na rua chamada direita, procura na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E numa visão ele viu um homem chamado Ananias que entrava e impunha as mãos sobre ele para recuperar a vista. Ananias vai dizer: Senhor, deve ter algum problema no céu. Por quê? Esse camarada persegue a igreja. E detalhe, ele está com carta aqui, ele quer ir para Damasco para prender os crentes, para matar os crentes. Eu estou mandando eu orar para esse cara. Qual foi a resposta de Jesus? Vai, porque ele é para mim vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu evangelho. Então a gente precisa entender que o evangelho é um caminho trilhado de muitas vitórias, mas de muitas lutas, de muitas guerras, de muitas batalhas, de perdas também. O evangelho não é só dias de glória. Então a gente precisa entender que se a gente quer servir a Deus, a gente precisa levar a Bíblia a sério. Porque a gente está criando crente, pregadores falam aí, crente Nutella, crente criado a leite com pera, crente criado a leite com pera, crente criado por vó, aquele criancinha criado por vó, coisinha, fica dodói. Então a gente precisa entender que o evangelho é guerra, é peleja. Jesus um dia falou para os discípulos: olha, se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês, mas tem uma coisa: eu venci o mundo, é só vocês terem o ânimo do Senhor vencer também. Então a gente precisa entender. A gente está falando de um homem aqui que tinha tudo e agora não tem nada. E até a mulher está virando as costas, mandando ele amaldiçoar
Deus e morrer. Então você precisa entender que quem aguenta firme o processo, ele vai ver a vitória de Deus depois. Jó vai passar por tudo isso, um dia ele vai conversar com Deus e vai dizer: Jó, tudo bem, já que tu quer falar comigo, eu vou conversar contigo então, Jó. Senhor, eu estou passando esse processo, a luta está grande, Deus vai dizer: então tá bom, trocar uma ideia contigo, Jó. Jó, se eu te perguntar, onde tu estava quando eu lancei os alicerces da terra? Então Deus começou a falar com Jó: Jó, quem sabe sou eu, quem está no controle sou eu, e ponto. Jó vai passar aquele processo todinho, mas na hora que Deus muda a história de Jó, capítulo 1 vai dizer: Jó era reto, íntegro, fiel, se desviava do mal, o próprio Deus vai testemunhar. Jó era rico, Jó tinha tudo. Mas Jó ainda não conhecia Deus de verdade. Depois que Jó passa o processo todo, ele vai dizer: Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: Senhor, valeu a pena eu passar por tudo isso, porque hoje eu sei quem é o Senhor. E eu sei também quem é meus amigos, quem está do meu lado e quem não está. E a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó, quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Olha só que coisa tremenda. Deus ainda vai, a Bíblia ainda vai dizer que Deus mudou a história de Jó, quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Que amigos são eles? Que quando tu está na bênção, está contigo, mas quando está na prova, vira as costas. Que amigos são esses que quando tu entra no vale, vem te acusar, vem te apontar? Isso é amigo de sacanagem. Porque o acusador é o diabo. Mas a Bíblia diz que Jó vai orar pelos seus amigos, e não é por mal, é por bem. Então Deus vai ensinar Jó quem está do lado dele e o que Jó daria fazer com quem está do lado dele. E sabe qual é o nosso problema? Nós cristãos, a gente quer abraçar quem abraça a gente. A gente quer beijar quem beija a gente quer tratar bem quem trata bem a gente. A gente quer orar para quem ora pela gente. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse: orar pelo que vos persegue e amar aquele que vos maldiz. Isso é o verdadeiro evangelho. Então a gente está na igreja: não, eu passei uma prova aí, todo mundo me abandonou. Agora não é que Deus me botar na bênção também. Meu irmão, eu não quero nem saber desse. Jesus não vai te botar na bênção nunca. Porque Jesus não vai dar vitória para você, nem vitória para mim, para me esfregar na cara dos outros depois e dizer: está vendo, não me ajudou, igual aquele menino, né, que me viu passar na prova, não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Deus não vai te dar bênção para tu esfregar na cara de ninguém. A bênção que Deus quer te dar é para fazer o nome dele ser glorificado na tua vida. Você lembra de Ana? Ana e Penina? Penina todo dia zombava de Ana e falava: eu dou filho a Eucana, tudo dá. Eu sou uma mulher que dou filho para Eucana, tudo dá, para estéreo, tudo dá filho. Ana ia no templo orar e disse: Senhor, me dá um filho. Para que Ana queria um filho? Para esfregar na cara de Penina e falar: tu foi para o estéreo, está aqui um filho, eu também tenho. O que aconteceu? Deus deu filho para Ana? Deu. Mas quando Ana entendeu o processo, ela chegou no templo e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou esfregar na cara de Penina, não. Eu não vou mostrar para a Penina que eu também tenho, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar no santuário, no templo do Senhor para te servir. Deus disse: era isso que eu queria, agora eu vou te dar. Porque Deus não quer te dar bênção para tu esfregar na cara de ninguém, para mostrar que está vendo, agora eu consegui. Deus não quer te dar bênção para isso. Deus quer te honrar para que aonde tu passar, tu honra o nome dele. O que Deus me dá, o dom de pregar que Deus me dá, não é para me mostrar: eu prego bem, eu sou. Não é isso. É para me pregar e através do que eu prego, vida e se converter ao Evangelho. Pessoas ser salvas, pessoas ser alcançadas, pessoas ser transformadas. O dom de cantar que Deus te dá, o dom de presidir que Deus te dá, o que Deus entrega para você, é para que você utilize, para que o nome dele seja glorificado e vida se renda ao Evangelho. Se você quer ganhar algo de Deus para esfregar na cara de alguém ou para mostrar que conseguiu, você está enrolado. Porque Deus não tem propósito em fazer isso com você. Pastor, então Deus honra, Deus honra. Mas o teu projeto e o teu projeto tem que ser honrar o nome dele. Não é para você mostrar para ninguém que você é. Você precisa entender que o que Deus, é claro que Deus vai te dar honra, é claro que Deus vai te colocar entre os príncipes da terra. Vai, Deus tem honra para mim e para você. Mas o que eu não posso é deixar isso me deixar soberbo a ponto de eu achar: está vendo, agora Deus me exaltou, agora quem não me ajudou, agora vai ter que ficar lá embaixo, que eu estou aqui em cima. Nada disso. O nome que Deus te dá, o som que Deus te dá, a graça que Deus te dá, é para que você ganhe algo para o nome dele. Então você precisa entender isso. Então o que você está passando não
vontade. Pastor, mas eu venho para a igreja, eu estou com angústia no coração. É aqui que tu vai ser curado. Porque tem prova que eu entro, que você entra, que se a gente não se ligar, o diabo coloca a gente depressivo. E se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente se mata. É ruim, pastor. Você pode pregar um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Para saber Elias. Ele entrou em depressão. Pastor, não está escrito isso. Quando Jezabel ameaçou ele, matou 450 profetas de Baal, 400 de Azera. No outro dia chega uma carta para ele de Jezabel, avisa Elias, que amanhã eu vou matar ele como ele fez com meus profetas. Quando Elias recebeu essa informação, Elias se desesperou. O que ele faz? Pega o moço, chega na entrada do deserto, libera o moço e entra no deserto, caminho de um dia. Aí você vê, quem está em depressão quer ficar sozinho. Então ele libera o moço dele e entra para dentro do deserto. Segundo, ele vê o pezinho, entra debaixo, o que ele vai falar? Senhor, eu não quero viver mais, me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. Quem está em depressão quer ficar sozinho e quer morrer. E se sente inferior a todo mundo. O anjo aparece, Elias, levanta, come pão, bebe água. Ele olha e não quer comer também, deita e vai dormir. O anjo toca de novo, come Elias. Quem está em depressão quer ficar sozinho, quer morrer, se sente inferior a todo mundo e não quer comer. E eu estou falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Dos maiores profetas do Antigo Testamento. O que a pressão pode fazer comigo e contigo? Pode nos levar em depressão. Porque tem hora que a gente se sente tão sozinho, tão abandonado por tudo e por todos, que a gente acha que nem Deus é mais para a gente. A gente acha que até Deus abandonou a gente. A gente não tem força para orar, não tem força para nada. E se a gente não vigiar, a gente entra em depressão. Principalmente quem é líder, quem é pastor, porque a guerra é muito grande. Você não tem noção da guerra que é. Só que a gente precisa entender que o que nós estamos passando é processo. Isso vai passar. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco você vai estar na pensa de novo. Então Jó perdeu aquilo tudo. E Deus vem e restaurou tudinho na vida de Jó. Então entenda uma coisa, evangelho é isso. Evangelho é vitória, é bênção, é conquista, mas também é luta. Também é guerra, é dificuldade, é peleja, é batalha. Mas Deus, Ele me chamou, te chamou para guerrear. Deus me chamou, te chamou para batalhar. Enquanto eu e você estamos batalhando, Deus, Ele vai dando vitória, Deus vai trabalhando, Deus vai orando. E a cada batalha que eu venço é uma experiência que Deus me dá. A cada luta que eu passo é Deus me dando uma experiência, é Deus me fazendo crescer. Então você está mudando de nível. O que você está passando, você está mudando de nível. Mas o que você precisa é pegar a estrutura no meio desse papo. Eu estou passando uma luta também muito grande. Beleza. Mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus está me projetando para coisa maior. Eu sei que Deus está me projetando para coisas novas. Eu sei que Deus está me projetando para coisas grandes. E é necessário a gente passar isso aqui. Sabe por quê? Porque Deus não quer criar filhinho de papai. Sabe por quê? É muito fácil, pastor. Se a gente parar para analisar, é uma coisa simples. Simples. É só a gente pegar a lógica. O pastor perdeu a casa lá no batalhado. Vem para cá. Abriu a igreja. Está aqui com a igreja. Vamos botar na ponta do lápis. O pastor está aqui pastoreando. Mas quem é mais interessado em encher essa igreja? É o pastor ou é Deus? Que é a obra de Deus. Quem tem mais interesse em salvar pessoas? É o pastor ou é Deus? Deus. Se Deus quiser, Deus enche essa igreja de hoje para amanhã. A gente não caber aqui, o pastor tem que alugar do galpão. Eu estou lá 3 anos com o ministério, lá no Moselo. A gente tem mais ou menos isso, deve ter uns 10 a 12 membros. Nós somos 3 anos lá na guerra. Se Deus quisesse, Deus podia encher a igreja. Mas por que Deus não faz isso? Porque Deus está nos preparando para colocar coisas grandes na nossa vida. Porque se Deus não nos preparar, a gente não valoriza aquilo que Deus vai dar para nós. Vem fácil, vai fácil. A gente não valoriza. O que você ganha de mão beijada, você não valoriza. Porque você não pagou o preço para ter aquilo ali. Você não se esforçou para ter aquilo ali. Mas quando você paga um preço, quando você se esforça, quando você recebe, você valoriza, porque você sabe o preço que você pagou. É por isso que Paulo ele disse que tem coisas que não dependem de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia.
Então tem coisa na minha vida e na tua vida que Deus ele segura, não porque ele é ruim, é porque ele está nos preparando para receber o que ele tem preparado para nós. Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o busca. Então é por isso que Deus está te projetando, está te preparando. Porque se ele te entregar agora o que você quer, você se perde. Então é melhor você ter o Deus da bênção do que você ter a bênção e não ter o Deus dela. Então é melhor você ter o Deus da bênção. Porque se você pegar a bênção antes da hora, você pode se afastar. Então por isso que Deus está te preparando. Pastor, mas está muito difícil. Permaneça firme. Porque o que Deus está projetando para você é coisa linda, é coisa nova, é coisa grande. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena esperar. Jó passou naquele deserto todinho. Mas lá na frente Jó vai dizer: Senhor, eu bem sei que tudo pode. E que nenhum dos teus planos ou dos teus projetos pode ser impedido. O que Deus determinou na minha vida e na tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu sempre costumo dizer: o que Deus escreveu, ninguém apaga. O que Deus projetou para você, Varão, ninguém pode apagar. A não ser você mesmo, se você não quiser. Mais ninguém. Ninguém vai conseguir ficar entre você e Deus e a promessa que Deus te fez. Não tem quem fique. Não tem quem fique. Se Deus quiser, Ele mata, Ele faz viver. Ele tira a vida, Ele faz descer sepultura. O próprio Daniel, ele vai dizer: o rei vai ter um sonho, acorda, eu não lembro o sonho que teve, e ele quer saber o sonho, quer saber também a interpretação do sonho. Ninguém conseguiu resolver. Chamaram Daniel. Daniel mandou matar todo mundo. Daniel falou: não, calma, dá um tempo para a gente orar. Daniel chama os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai dizer: vamos orar, porque a gente precisa dessa resposta. Eles vão entrar num propósito de oração. Propósito de oração. E quando Deus passa para Daniel o sonho e a interpretação, Daniel vai dizer: bendito seja o Deus do céu. Porque Ele muda tempo, muda as estações. Ele move rei, Ele remove rei. Ele tira quem Ele quer, Ele abate, Ele dá vida, porque com Ele mora a sabedoria. Então Deus, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Então os projetos de Deus na minha vida e na tua vida, ninguém pode impedir. Pode levantar calúnia, pode levantar fofoca, pode falar o contrário, pode tentar te parar, pode fechar uma porta, Deus abre 10 para você, mas o que Ele projetou para a sua vida, ninguém vai tirar e ninguém vai impedir o que Ele projetou para você. Tá bom? Guarde essa palavra no teu coração. Entenda que Deus, Ele não te abandonou. E Ele não perdeu o controle de nada. Pastor, mas a minha vida está do avesso. Deus, Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Nada que está acontecendo, o teu Deus perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. E tem a resposta certa para a tua vida. Fica de pé. Nós vamos orar com a permissão do nosso apóstolo. Nós vamos estar orando ao Senhor.